Fala, seres humanos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Pílula Literária, aqui na Toca da Leitura. E hoje nós vamos tratar sobre coerência interna e coerência externa da produção literária. Se no mundo da linguagem se heredam em torno da noção de entonação, esta, por sua vez, tem como condição a existência os sujeitos sociais. Com isso, o contexto está sempre vinculado à pessoa, diálogo infinito em que não há nem a primeira nem a última palavra. E é com a citação de Bakhtin por Cristiane Gorski Severo e Adina Candas de Paula em No Mundo da Linguagem que iniciamos mais uma Pílula Literária. Seres humanos, é um prazer inigualável, inestimável, intangível, mentalmente transmissível estar com todos vocês. Coerência externa e coerência interna pressupõe o seu entendimento de que a coerência é a relação lógica das ideias que se compõem em um texto. A coerência do texto inclui fatores de conhecimento tanto do produtor quanto do receptor da obra. O conhecimento de mundo, o conhecimento acerca da língua, sua produção coloquial, mais a sua produção normativa e a intertextualidade, entre vários outros ditames que permeiam a produção e a concepção da obra literária ou do texto em si. Coerência externa, a grosso modo, seria então a decodificação e conhecimento do mundo pelo receptor. Aquele que lê a obra tem um conhecimento de mundo que se acopla àquilo que ele lê o texto e consegue ter uma maior clareza do que foi produzido. Ela propõe que você entenda o contexto social, cultural, histórico, científico, normativo, linguístico ao qual o texto está sendo produzido. Por isso que quando nós falamos de uma decodificação, automaticamente que a coerência externa está invocando em você o conhecimento acerca da língua, a produção em língua portuguesa. Isso vai ser extremamente importante se seu conhecimento que é externo ao texto, mas importante para compreendê-lo, o que nós chamamos nos estudos da teoria literária como forma. Agora, a coerência interna é a relação do texto com ele mesmo. A produção de texto deve ter um nexo nas ideias que estão sendo apresentadas ali. Senão, para você não vai ter nenhum sentido estar lendo aquilo. É a compatibilidade entre a proposta que está sendo posta no seu conteúdo com as determinadas partes de um texto. Exemplo, no Enem você tem um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. A relação entre eles, entre estes parágrafos, irá compor a estrutura que é a redação do Enem. E o seu conteúdo irá afirmar se você conseguiu ou não atender o que a banca lhe esperava. Dentre esses dois sentidos de coerência interna e coerência externa, nós temos o que foi denominado como meta-regras. Essa produção teórica foi elaborada pelo francês Michel Charolles, não sei se pronuncia assim, me perdoem, em 1978, quando ele ainda era um estudante de estudos avançados de linguística. Ele produz, então, isso que nós vamos entender como meta-regras na concepção de repetição, relação, progressão e não contradição no texto. A repetição seria o quê? Não perder o fio da meada, propriamente dito. É você não ficar toda hora reafirmando aquilo que você já disse. Para que isso não ocorra, é necessário a utilização na produção textual da substituição das palavras, a sinonimização, elipse, quando você quer tornar uma palavra que fique ali subtendido, seu termo, sendo que muito provavelmente você já deve ter visto anteriormente. Agora, a relação da meta-regra, ela é você não pegar dizer uma coisa sem ter a ver com a outra.
O que seria isso? Trazer do mundo exterior para dentro do mundo do texto, ou seja, para a parte interna do texto, sem criar haja relação, sem você conseguir linkar fatos, situações e personagens que não tenha uma lógica dentro do que você está propondo. Por exemplo, você está fazendo um texto sobre traição e você utiliza Machado de Assis. Foi uma boa relação ao propor o entendimento do mundo literário de Dom Casmurro, no caso, a relação entre Capitu, Bento e Escobar, que pressupõe uma certa traição aí. O que não teria lógica seria você trazer uma outra narrativa, por exemplo, que não teria a ver com a temática de traição. Ainda nas meta-regras nós temos a progressão. É literalmente você não ficar dando voltas no mesmo lugar, mas você demonstrar uma coerência progressiva nas suas ideias e no avançar do texto, que o leitor, o receptor, no caso para a redação do Enem, o corretor, consiga ver o seu entendimento. Logo depois da introdução vem o desenvolvimento e a conclusão e você fecha o seu texto. E por fim, o último item que ele nos propõe é a não contradição. Não afirme algo em um determinado local do texto se você não consegue justificá-lo, não consegue defendê-lo. Defender a sua ideia é imprescindível, principalmente para os textos dissertativos e argumentativos. Você precisa literalmente afirmar e comprovar ou provar, ou ter algum elemento de conhecimento de mundo do leitor, ou do mundo ao qual o leitor pertença, para que possa justificar aquilo que você propõe. Fala, Bial! Desculpa, Thiago Life. Cara, tá muito tenso aqui dentro da BBB, Biblioteca Brasil. E infelizmente essa semana fiquei pensando em quem que eu vou votar e eu decidi votar na Clarice Lispector, cara. Aquilo que ela fez com a Macabé, pra mim foi uma baita sacanagem, uma bruta falsidade que ela fez com a personagem, tá ligado? Ela leva a menina cartomante, diz um monte de coisa bacana, depois ela morre, então isso me deixou muito descontente, muito puto. Não gostei da atitude da Clarice Lispector com isso, então eu gostaria que ela saísse aqui da BBB, Biblioteca Brasil. Valeu, galera. Por favor, Thiago, não esquece de acionar o sininho e curtir o vídeo. Um abraço.